A Deus seja o louvor, a glória por essa oportunidade. Eu quero meditar com você no Salmos, capítulo 55, versículo 22. Salmo, capítulo 55, versículo 22. Abra sua Bíblia e vamos juntos meditar na palavra do nosso Deus. Quero dar as boas-vindas às comissões locais e às comissões que vêm também de outros ministérios, de outras igrejas. Agradecer aí aos seus líderes, pastores, presbíteros, evangelistas, que aí outorgaram essa oportunidade das irmãs poderem estar conosco. Deixe só o microfone 3 ligado, abaixa os demais e deixe o microfone 3. Assim diz a palavra do Senhor, Salmo 55, versículo 22. Abaixa os outros, deixa só aqui, só o microfone número 3. Assim diz a palavra do nosso Deus, irmãos. Lança teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Pode abaixar, só deixe só o 3. Toda a igreja, vamos lá. Versículo 22. Salmos 55, versículo 22. Eu quero ver você lendo também. Vamos lá. 1, 2, 3. Pai, obrigado por essa palavra lida essa noite. Obrigado, Senhor. Pedimos encarecidamente que o Senhor fale aos nossos corações. Almejamos ouvir Tua voz, queremos ser alimentados, revigorados pelo poder de Tua santa palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, a epígrafe desse salmo, ou o título de abertura desse salmo, na tradução atualizada, ela vai deixar uma coisa muito interessante. Ela apresenta para nós, ela declara o seguinte. Abaixa um pouquinho o microfone. Ela declara: Davi queixa da malícia dos seus inimigos, persevera em oração e lança a sua carga sobre o Senhor. Essa epígrafe, essa abertura de salmos lá em cima, ela já é sugestiva, ela é uma síntese do que o salmo apresenta. Quando você faz a leitura do Salmo 55, não sei quantos tiveram já a oportunidade de ler ou recorda-se desses salmos, aqui nós temos uma síntese, o que o Salmo vai apresentar para cada um de nós. Durante a trajetória de Davi, durante a vida de Davi, Davi acumulou inimigos. Os inimigos que vieram e que se levantaram na vida de Davi se deram por diversas questões, entre elas a questão da inveja. Davi era um homem que prosperava, Deus estava com Davi, fazia Davi prosperar. Desde cedo, Deus concedia a Davi graças que não eram comuns a outras pessoas. E alguém olhava para Davi e invejava Davi, e passava a odiá-lo e persegui-lo por conta de que Deus era com Davi. Davi era odiado também por conta de sua posição de autoridade. Aqueles que não concordavam com a autoridade de Davi se colocavam como inimigos de Davi. Mas Davi também, ele teve inimigos durante a sua caminhada por conta do seu poder político. Davi era rei, Davi estava sob a autoridade de uma nação. E as nações que conheciam Davi e que viam quanto Deus era com Davi, fazendo com que ele prevalecesse nas guerras, odiavam Davi, não queriam ver o bem de Davi. Entretanto, o inimigo que Davi descreve nesse capítulo aqui, é um inimigo incomum no sentido dos que ele tinha, mas não incomum no sentido do que nós temos. Davi viveu as experiências como um homem semelhante a mim e a você. Os inimigos que ele apresenta aqui, entre eles, Davi apresenta aqui a questão de sua ansiedade, da sua angústia, do seu sofrimento. Então os inimigos que estão sendo apresentados aqui por Davi não são aqueles que atualmente estavam guerreando contra ele, mas são inimigos
em que todos nós precisamos estar atentos e que devemos lidar durante a nossa caminhada. Desde a abertura desses salmos, no versículo 1, nós podemos ver o tom de urgência de Davi no seu clamor a Deus. Versículo 1 e o versículo 2, ele diz: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te esconda da minha súplica, atende-me e ouve o lamento da minha queixa, o ruído que faço. Nos versículos 4 ao versículo 5, vai descrever para nós o estado de turbulência que o salmista estava vivendo, um momento tão tenso que ele vivia. Ele diz assim: o meu coração, versículo 4 e versículo 5, o meu coração está dolorido dentro de mim, e temores da morte caíram sobre mim, temor e tremor vieram sobre mim, o horror me cobriu. E isto mostra-nos, irmãos, como era extremo o quadro de estresse em que o salmista vivia naquele momento. Ele vivia um momento em que ele estava sentindo na pele os efeitos da ansiedade, o efeito do medo, da angústia, do pavor que ele estava vivendo naqueles instantes. Quem um dia já experimentou os sentimentos de ansiedade, ou quem convive com ansiedade, um mal presente hoje no mundo. O Brasil é um dos países mais ansiosos dentro da perspectiva de estudos. O Brasil tem liderado no que diz respeito à questão de pessoas ansiosas. O que se vende de medicamento para ansiedade no Brasil não está no gibi. As farmácias, elas têm crescido muito no Brasil. Estados Unidos, China, são países que estão liderando hoje a questão da ansiedade. Então, quem vive, ou quem viveu algum momento, ou quem convive com essa experiência, sabe dizer o quão atormentador, o quão perturbador, o quão angustiante, o quão desgastante é viver essas experiências. Essas experiências, elas estabelecem um estado de pânico, de medo, pois as pessoas, elas se sentem inseguras diante daquilo que elas percebem, diante da situação que está diante dos seus olhos, diante daquilo que ela está vendo, ouvindo, vivendo. São comportamentos em que elas não conseguem se controlar. E quem está ao redor e que não conhece o que é ansiedade, de fato, a ansiedade no sentido mais extremo, isso é coisa da tua cabeça, mulher, te acalma. Isso é coisa da tua cabeça, homem, toma um chá, você vai se acalmar. Mas a ansiedade, ela não é um problema só, no que diz respeito à questão de nossa percepção. A ansiedade também é um problema orgânico, é um problema social e é um problema espiritual. 4 fontes, pelo menos, podem estar alimentando a ansiedade, como também os demais sentimentos. Mas entre os versículos 9 até o versículo 14, o salmista vai descrever para nós o que estava perturbando ele. O que é que está te perturbando, Davi? Dos versículos 9 até o versículo 11, ele vai mostrar que o que estava lhe perturbando, o que estava tirando a sua paz, era a proliferação do mal. Ela ele ver quanto mal na cidade de Jerusalém estava avançando, quantos homens estavam abandonando os preceitos de Deus, se apegando ao pecado e sendo mal uns para com os outros. Toda pessoa sensível, irmãos, ao mundo em que vive, a cidade onde ele convive, que passa a fazer uma leitura do que está acontecendo, elas passam a temer. Porque nós ficamos perguntando até que ponto e até onde chegará a maldade dos homens. A maldade tem acrescido em cumprimento das Sagradas Escrituras. O Senhor, Ele disse através do apóstolo Paulo que os últimos dias seriam tempos difíceis, e nós estamos vivendo isso na pele. Vivemos isso nas nossas relações familiares, vivemos isso nas nossas relações como cidadãos, na rua, na cidade onde moramos, no país onde nós moramos. Nenhum de nós podemos nos livrar dessa realidade. Mas é verdade, nós encontramos pessoas que não estão nem aí para isso, porque elas são insensíveis à questão da maldade,
A maldade, ela está se tornando para algumas pessoas natural. O pecado tem se tornado para muitas pessoas algo comum. Mas para nós que somos igreja do Senhor, enquanto mais nós aprendemos de Deus, enquanto mais nós nos relacionamos com Deus, há um gemido dentro de nós, clamando todos os dias, dizendo: ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Nós reconhecemos que esse ambiente, esse local, não é o local de nossa habitação. Nós gememos porque nós queremos estar no lugar aonde a paz, a harmonia, a alegria e o amor prevalecerá para sempre. E esse é o lugar que Deus tem prometido para a sua igreja. E isso é muito importante. A maldade, quando ela vai se proliferando, é muito importante compreender que faz parte do ato providencial de Deus. É Deus que não quer que você se acostume com esse mundo. Jesus, ele disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em cada vez mais que nós olhamos para o mundo e repudiamos o mundo, isso mostra o quanto nós estamos crescendo na nossa relação com Deus. Mas enquanto mais olhamos para o mundo e não nos assustamos com o mundo, e não olhamos para o mundo como algo antagônico, diferente, distante da nossa realidade, é porque nós não estamos nos relacionando corretamente com o nosso Senhor. Queridos, não há como fechar os nossos olhos, não há como olhar o que está acontecendo no mundo e fazer de conta que não está acontecendo. O distanciamento de Deus, o envolvimento exacerbado, exagerado, desmedido com o pecado tem destruído famílias, organizações, cidades, países estão sendo destruídos, porque estão se afastando de Deus, porque estão se afastando da palavra do Senhor, estão se envolvendo com o pecado. Ninguém que dá as costas para Deus, que ignora a sua palavra, há de prosperar nessa caminhada. O seu casamento não prosperará se Deus não for o principal construtor. Sua vida financeira não vai guinar se Deus não for o principal administrador de sua vida financeira. Suas emoções, elas não vão trazer para você conforto enquanto Deus não estiver no centro do seu coração. Se diz que no interior do homem há um vazio tremendo e só Deus pode preencher, só Deus pode saciar plenamente o homem. Ao olhar os rumos e os comportamentos que a cidade estava tomando, Davi olha para a palavra de Deus e percebe: está errado, o povo não está se comportando como Deus ensinou. Irmãos, quando nós olhamos para a igreja do Senhor e começamos a ver adultérios, quando começamos a olhar dentro da igreja, olhar corrupção, fraudes, maldades, perversão, malícia, engano, mentira, ódio, discórdia, nós não podemos nos contentar quando olhamos a igreja vivendo experiências como essa sem tomar uma atitude de repúdio. Paulo chamou a atenção da igreja de Coríntios, uma igreja rica, mas uma igreja que estava apodrecendo, porque ela estava sendo licenciosa, ela estava aceitando o pecado em sua própria vida e na vida de sua comunidade. O que estava resultando era uma quebra do relacionamento e da comunhão com o Senhor. E o que o salmista estava vendo ali, se você olhar o salmo e fazer uma leitura, pelo menos 7 características ele vai apresentar nesses salmos: contenda, violência, perversidade, malícia, destruição, opressão, fraude. Aí eu pergunto, será que isso são coisas que a gente só está vendo lá fora da igreja? Será que nós não estamos hoje assistindo isso hoje dentro das igrejas? De uma forma muito silenciosa. Os crentes muitas vezes estão tendo pecados como se fosse um bichinho de estimação, guardando seus pecados, quando eles deveriam estar confessando constantemente ao Senhor. Os crentes estão olhando aqueles que estão realizando, que estão envolvidos em pecados oriundos. Eu nunca adulterei, eu nunca matei, nunca roubei, eu não desejo mal para ninguém. Mas eu e você precisamos entender que quando nós não pagamos nossos impostos, nós estamos pecando contra Deus.
Quando nós não tratamos devidamente o nosso esposo e a nossa esposa, nós estamos pecando contra Deus. Quando nós não criamos nossos filhos na disciplina do Senhor, nós estamos pecando contra o Senhor. Quando ignoramos a necessidade de uma leitura bíblica diária e constante, nós estamos pecando contra Deus. Quando nós ignoramos a necessidade de orar, nós estamos pecando contra o nosso Deus. Quando nós não evangelizamos, nós estamos pecando contra o nosso Deus. Quando nós falamos mal do nosso irmão, nós estamos pecando contra Deus. Quando usamos a nossa língua para difamar o outro, nós estamos pecando contra Deus. Então há muita coisa que nós precisamos vasculhar o nosso coração, porque às vezes nós não estamos fazendo, mas estamos consentindo com os que estão fazendo. Pastor, Deus me livre de consentir com aqueles que estão fazendo. Quando eu e você fazemos vista grossa diante dos pecados dos nossos irmãos e não repreendemos eles quando estão no pecado, nós estamos sendo coniventes. Safira perdeu a vida porque não teve a atitude de repreender o seu esposo e dizer: olha, se você quer se envolver com isso, se envolva. Isso não é correto. Nós vamos fazer a coisa correta, porque fazer o certo dá certo. Nós não podemos, irmãos, se alinhar a esse mundo. Nós precisamos entender que somos cidadãos dos céus. E a nossa linguagem, nosso pensamento, o que sai da sua boca, o que está sendo germinado nos seus pensamentos e as suas atitudes, deve ser uma atitude de um homem e de uma mulher que anda na luz, de um homem e uma mulher que teve um genuíno encontro com Jesus. Fora isso, irmãos, podemos chegar ao último dia e ouvirmos: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque não é o tempo de igreja, não é as águas do batismo, não é se nós temos dons espirituais, se somos batizados no Espírito Santo, que nós vamos entrar no céu. Só vamos entrar no céu se formos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, se nascermos da água e do Espírito. Não adianta ser filho de crente, não adianta ser filho de líder, você precisa ter um novo nascimento em sua vida. Então não há como um homem novo, um homem que nasceu de Deus. Olhe para o livro de João e você vai perceber, João diz: não há como alguém que nasceu de novo odiar seu irmão, porque se odeia o irmão está nas trevas. É João que está dizendo isso na palavra de Deus. A segunda coisa que está atormentando e angustiando o salmista ali, é algo que muitas vezes vai nos afligir também. Está relacionado a uma ordem relacional. Do versículo 12 ao versículo 14, eu vou ler na linguagem de hoje. Muitos irmãos aí talvez tenham a tradução na linguagem de hoje. Veja o que ele está dizendo na linguagem de hoje. Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que tratava-me com desprezo, pois eu me esconderia dele. Foi você, meu companheiro, meu colega, meu amigo íntimo. Nós íamos juntos adorar com o povo de Deus no templo e conversávamos com toda a liberdade. Quem é que está afligindo agora Davi? Uma decepção, uma frustração, um relacionamento que foi conturbado por alguma razão, por inveja, por discórdia, seja o que for. Esse relacionamento estava afetado, e Davi está aqui mostrando a sua aflição. Quantas vezes nós não nos sentimos traídos, colocamos a nossa confiança, depositamos a nossa esperança, e isso envolve também o relacionamento familiar. Quantas pessoas hoje sofrem nos relacionamentos familiares? Sou psicólogo há muitos anos, e vivo hoje essa realidade de estar me inteirando, pesquisando constantemente o que acontece dentro do Brasil e no mundo, para ter uma leitura do que nós estamos vivendo, do que o contexto do mundo está vivendo, porque se nós estamos alienados do que está acontecendo no mundo, nós podemos estar pensando que nós somos os melhorzinhos do que os que estão lá no mundo. Mas quando olhamos lá para o mundo e vemos a corrupção, a maldade, e vemos aqui e comparamos, nós começamos a ver que não existe talvez às vezes muita diferença. O nível, a quantidade hoje, a estatística hoje de divórcio na igreja é igual ao divórcio lá fora. E nós estamos olhando para isso e parece que não estamos nos assustando. O nível hoje de meninos e meninas que estão tendo relação sexual no namoro, ela é igual e às vezes até pior do que está lá fazendo lá fora. As pessoas às vezes lá fora da igreja estão tendo mais pudor do que os que estão dentro da igreja. Eles não sentem vergonha de estar na presença de Deus, agindo de tal forma. Crentes que entram na política e começam a
entrar em fraude, corrupção, como os ímpios. A Bíblia diz que haverá mais rigor para aqueles que conhecem do que aqueles que não conhecem. Então o problema que ele estava primeiro é um problema social e agora é um problema relacional. Davi estava sentindo-se aflito, ameaçado por essas questões. Mas ele agora está sentindo ameaçado por alguém que estava muito próximo. Ele chama de meu amigo íntimo. Meus irmãos, ninguém está imune a isso. Amigos íntimos, familiares, irmãos em Cristo, se não vigiarem, se não forem prudentes, se não forem conscientes que todos nós somos afetados pelo pecado, cuidado com essa confiança exagerada, porque a Bíblia diz, maldito o homem que coloca a confiança no outro homem. Por mais crente que seja, mas mamãe, ele é crente, ele é consagrado, ela é consagrada, mas ele é pecador, ela é pecadora, nasceu contaminado pelo pecado. Se ele não estiver todo dia debaixo dos pés de Cristo, submisso a Cristo, é como o quintal da nossa casa, quando a gente não corta o mato, ele pode voltar a viver práticas e comportamentos terríveis. Quantas pessoas olham para o seu casamento e dizem, rapaz, se eu soubesse que você se tornaria essa pessoa, eu não tinha casado com você. E quantas pessoas estão achando, pegam um não crente lá, traz e diz, não, Deus está usando-me para trazer ele para Cristo. Deixe de bobagem, porque quem convence o homem do pecado, da justiça, é o Espírito Santo. Eu e você não temos capacidade de converter ninguém. Quem traz e quem atrai as pessoas a Deus é Cristo, através do seu Espírito Santo, e não nós. Nós somos apenas instrumentos. Nós não temos poder de trazer pessoas para Cristo. É Ele que atrai. Ele usa-nos como instrumento. Queridos, nós estamos cheios de exemplos na Bíblia. Caim e Abel, Jacó e Esaú, Absalão com seu pai Davi, Saul com Davi. Nós temos Paulo e Barnabé. Nós temos as duas irmãs citadas por Paulo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 2, Evódia e Sintique, como exemplo de pessoas que estavam se relacionando tão harmoniosamente. Eram amigas, eram amigos íntimos, pessoas que andavam juntos e por alguma razão separaram. Isso estava afligindo o coração do salmista, estava trazendo para ele sofrimento. Em suma, o que estava afligindo o salmista era tanto aquilo que ele estava vendo, quanto também aquilo que ele estava vivendo. E o que é que ele estava vendo? Ele estava vivendo violência, maldade, opressão. E o que é que ele estava vivendo? A decepção de uma relação que não foi adiante. Essas experiências que perturbaram o salmista, elas continuam perturbando os homens. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, e essa é uma entre as aflições que nós vamos viver. Isso nos coloca num estado de insegurança, de incerteza, porque nós não sabemos como será o amanhã. Há pessoas que têm medo de dormir até com seu próprio esposo, ou com a sua esposa, de tão inseguro que está dentro da relação. A ansiedade, irmão, ela está diretamente relacionada à percepção que nós temos das situações. E quando olhamos para uma situação e percebemos a situação como uma ameaçadora, automaticamente o nosso organismo, ele começa a se preparar para lutar ou preparar-se para fugir da situação. Eu costumo dizer que diante de uma situação difícil nós temos 3 comportamentos: enfrentar, fugir ou ficar parado. Nós não podemos fazer de conta que isso não acontece e que isso não esteja presente nas nossas vidas. Nós vivemos num mundo e que está conturbado pelo pecado. E o gatilho que provoca, que aciona todos esses temores em nossas vidas, é justamente aí. O distanciamento de Deus e o envolvimento com práticas pecaminosas. Não estamos dizendo que seja só isso. Eu já falei que existe a questão espiritual, biológica, psicológica e social envolvida nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos. Mas, meus irmãos,
Quando nós olhamos para o salmista, nós vamos perceber que é exatamente isso que o salmista tem. Versículo 6 e o versículo 8. Você já viu aquele sentimento? Quem nunca teve esse sentimento de olhar para o mundo e ver que o mundo está se tornando tão hostil, tão difícil, de olhar para a rua onde mora, e a rua está se tornando tão difícil para entrar. Você quer chegar na rua, entrar na sua casa e ficar dentro da sua casa, não quer sair para falar com ninguém. Aí qual é a frase que a gente diz? Se eu pudesse eu sumia, se eu pudesse eu me mudava daqui. O que Davi estava querendo aqui não é algo diferente do que eu e você às vezes queremos. Davi queria sair daquela relação. Davi queria fugir. Olha o que ele vai dizer aí entre os versículos 6 e 8. Ele diz: assim disse, quem me dera asas como pomba, então eu voaria e estaria em descanso. Eis que eu fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apresentar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Qual é a atitude de Davi aqui, irmãos? A gente exalta tanto Davi, né? Mas Davi aqui está com medo, Davi está angustiado. E o que é que ele quer? Ele quer fugir, ele quer sumir. Se eu pudesse, eu fugia de tudo isso, eu me ausentaria de tudo isso, eu iria para bem longe daqui. Quando nós não estamos dizendo, Deus, se é para viver assim, me mata e me leva, a gente está dizendo. E aí eu me lembro daquela música de Samuel, né? Samuel não sei o que ele vai dizer. Está querendo morrer não, Senhor? E essa é a verdade. A gente fica dizendo, Senhor, me leva. Mas de vez em quando o sangue baixa, a gente esfria, Senhor. Não era bem isso que eu queria dizer, não. Estou querendo é que a angústia vá embora. Eu estou querendo é que o sofrimento vá embora. A reação do salmista, irmão, era querer fugir, se esconder, se abrigar de tudo. Algumas pessoas, habitualmente, elas terminam se afastando, querendo que as coisas se acalmem. Ela criou um conflito aqui, então ela some por um tempo, porque ela pensa que a poeira vai baixar quando ela se afastar. Eu quero dizer para você, não existe isso. O pecado e o problema que você não resolve é como algo que você coloca debaixo do tapete. Você só está acumulando a conta para um dia pagar de uma vez só. Eu e você precisamos entender que os problemas que nós criamos aqui, a chave que nós desligamos aqui, nós precisamos ter a coerência de voltar para ligar. É você que tem que tomar atitude. A Bíblia não diz, olha, se teu irmão tiver algo contra ti, fica esperando ele vir, qualquer dia ele vai bater na porta da tua casa e vai conciliar com você. Se o seu relacionamento com o seu irmão ele está afetado, a Bíblia manda você ir até ele. A Sagrada Escritura fala da relação do casal e diz que o casal não pode andar em constante conflito, sem resolução, a fim de que suas orações não sejam impedidas. O prejuízo de quem não perdoa não está relacionado só à pessoa que não recebeu o perdão, mas a si próprio. Está tomando veneno, está se matando. Deus não nos ensinou isso. Deus não nos ensinou a viver em discórdia, em desarmonia, em desamor. A coisa que fechou, eu vou para a igreja tal. A coisa que fechou, marido, toma carta de desquite. A coisa ali fechou, homem, arruma outra casa, porque aqui não dá mais para morar. Não temos a sensatez e a humildade de entender que os problemas vêm para nos fazer amadurecer e que nós não precisamos e não podemos ser a vida toda meninos que não resolve os problemas, que fica acumulando problema durante a vida. Precisamos ter atitude de homens e mulheres que estão se relacionando com Jesus, porque em seus passos, como diz um dos livros, agora falhou a memória, ele vai dizer, em seus passos que faria Jesus? Será que Jesus estaria fazendo o que eu estou fazendo, o que você está fazendo? Irmãos, geralmente isso é o que acontece, queremos fugir, só estamos adiando o conflito. Agora perceba, meus irmãos, embora esse fosse o desejo do salmista, porque isso é comum, você está lembrado de Elias? Elias foi para uma caverna e disse, Deus, basta, me guarda. Embora esse fosse o desejo de Davi,
Isso é muito importante. Nós não podemos impedir que passarinhos sobrevoem nossa cabeça, não podemos impedir que pensamentos venham sobre a nossa mente, mas eu e você somos responsáveis se estamos alimentando esses pensamentos ou não. Os pensamentos que vêm na nossa mente devem ser confrontados com a palavra de Deus. Espera aí, a palavra de Deus me ensina isso? Você lembra como Jesus venceu a tentação? Às vezes nós estamos vivendo pensamentos perturbadores. Como é que eu venço um pensamento perturbador? Confrontando com a palavra de Deus. O que é que eu vou dizer diante de um pensamento que está me perturbando? Não é isso que eu creio, não é isso que a palavra de Deus me ensina. Toda vez que o pensamento vir, não é isso que eu creio, não é isso que a palavra de Deus me ensina, porque Jesus nos ensinou, Ele venceu com a palavra, está escrito. Então, irmãos, Davi, ao invés de ficar querendo fugir só nesse dilema, Davi, ele tomou a atitude correta. Davi entendeu que ele tinha algo superior. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Davi poderia estar vendo o mundo caindo, o mundo se destruindo, se desmantelando, mas Davi tinha em Deus a segurança. As coisas podem abalar a terra, os fundamentos do mundo, mas não pode afetar os fundamentos do céu, não pode afetar o nosso Criador, porque Ele é poderoso eternamente. Os amigos podem ir embora aqui, eles podem nos decepcionar, mas Deus nunca nos decepcionará, Ele nunca falhará, Ele nunca faltará conosco. E é essa a consciência do salmista. Olha o que ele diz agora entre os versículos 16 ao 18. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Eita, que amigo maravilhoso! O amigo em que eu posso falar, em que eu posso me esvaziar, na certeza que Ele me escuta, Ele me entende, Ele me compreende. Ele ouve a minha voz e me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Irmãos, como nós precisamos aprender com esses salmos, como alguém que enfrentou o dilema de olhar para a sociedade, de olhar para a sua cidade, Jerusalém, e vê-la se corrompendo e sofrer, como alguém que olhou o relacionamento dos seus amigos mais íntimos ou familiares, pode ser aqui que ele esteja falando da sua própria família, ele agora tinha autoridade para falar para cada um de nós, como alguém que sentiu ansiedade, sentiu medo, sentiu pavor, sentiu angústia. Davi agora encoraja a congregação com o texto que nós lemos inicial. E qual foi o texto que nós lemos inicial? Lança teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Ontem eu estava aqui na igreja e fiz os irmãos recitar o Salmo 91, versículo 1. O que é que diz o Salmo 91, versículo 1? Por que os crentes estão tão perturbados, irmãos? Por que os crentes estão tão angustiados? Por que as pessoas estão tão perplexas? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu estou aqui. E a sombra do Altíssimo está aqui. Como você quer descansar fora de Deus? Distante do relacionamento, envolvidos com o pecado, nós nos distanciamos dele, então nós vamos encontrar falta de paz, perturbação e angústia, mas quando nós viermos para debaixo da sombra dele, nós vamos nos descansar, queridos. Lança teu cuidado sobre o Senhor. Às vezes nós não estamos considerando, quando nós estamos ajoelhando, que estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor, e estamos fazendo algo mecânico, porque quem entrega precisa confiar, precisa descansar. Salmo 37 fala sobre isso para cada um de nós. Entrega, confia, descansa, lança teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, não permitirá jamais que seja abalado. Mas Deus, por que o Senhor não age? Sem fé é impossível.
Não, aí Tiago vai dizer, se você falta sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, não peça duvidando, porque quem duvida é como a água do mar. Não pense tal homem que vai receber alguma coisa do Senhor. Eu quero receber, mas falta fé, falta confiança em Deus. Se você é alguém desconfiado de Deus, você precisa ler mais a Bíblia, porque é a Bíblia que gera fé. A Bíblia diz para cada um de nós, a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. O problema é que às vezes nós estamos ouvindo, mas estamos fazendo seleção no que nós estamos ouvindo. O problema é que nós estamos ouvindo, mas estamos sendo ouvintes muitas vezes esquecidos. O problema é que muitas vezes nós estamos ouvindo, mas não estamos levando a sério o que nós estamos ouvindo. O problema é que muitas vezes nós estamos ouvindo, mas não estamos crendo no que nós estamos ouvindo. E Jesus disse a Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureça. Nós temos a Bíblia falando no nosso coração e ainda estamos às vezes lançando dúvidas. Irmão, você pode lançar dúvida nos seus pensamentos, nos seus sonhos, naquilo que alguém te diz, mas o que a Bíblia diz, irmãos, você não pode duvidar. Pastor, por que eu não posso duvidar? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Porque a Bíblia tem um Deus poderoso que vela por ela, que olha por ela, para que ela venha se cumprir. Passa-se céus, passa-se terra, mas as palavras de Deus nunca passarão. Se Deus criou céu, terra, mar, o que é o problema do nosso Brasil para Deus? Se Deus criou o céu, terra e mar, o que é o problema do teu marido para Deus? Se Deus criou o céu, terra e mar, o que é o problema da tua esposa para Deus? Se Deus criou o céu, terra e mar, sustenta tudo, o que é o problema dos teus filhos para Deus? Se Deus criou todas essas coisas, o que é o teu dilema para Deus? O que é? Precisamos, como diz a Sagrada Escritura, viver pela fé. Meu justo viverá da fé. Se ele retroceder, minha alma não lhe apraz. E o que é que nós temos aqui para fechar a mensagem dessa noite? Temos aqui um convite. Convite, você aceita ou não aceita? Tem gente que diz, muito obrigado, recebe o convite e guarda em casa, não aparece. Quantas pessoas não foram convidadas aqui e não chegaram hoje? Tem gente que recebe convite de Deus, mas fica dizendo, Senhor, se alguma coisa, se acontecer alguma coisa, eu vou. De vez em quando eu vejo alguns irmãos que estão vivendo aflição, eu digo, irmão, não se preocupe não, no que eu puder ajudar, naquilo que for possível, eu não posso ser, se é membro da minha igreja, eu não posso ser o seu psicólogo, mas eu posso lhe orientar. Pastor, quando a coisa apertar, eu lhe procuro. Você recebeu o convite. Você tem o direito de aceitar ou não. Tem muita gente que tem um convite bíblico, mas estão duvidando, estão receosos se aceita ou não aceita. Enquanto mais você demora para aceitar o convite de Deus, mais cansado, afadigado, preocupado, adoentado você vai estar. Acaso nós esquecemos do que diz a palavra de Deus? Vinde a mim todos que estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei paz e descanso para a vossa alma, porque o meu jugo, ele é suave, o meu fardo é leve. O fardo que nós estamos levando era um fardo que era para estar lá na cruz, que muitos de nós estamos levando, não todos, mas que muitos estamos levando, deveria estar lá na cruz. Estamos carregando, porque tem gente que é assim, tudo que vê no mundo está pegando, está carregando, tudo que vê no mundo está pegando, está carregando, e fica cansado. Temos o convite, você aceita o convite? Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Nós temos também uma promessa, e que promessa é essa? Ele te susterá, não tenha dúvida. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser como uma criança. Meu filho, quando era menorzinho, ele me via lá na porta da igreja, depois de alguns dias sem me ver, a saudade era tão grande que corria e se jogava. Hoje eu posso dizer, meu filho, venha, corra, se jogue. Ele não vai jogar. De vez em quando eu falo isso para os irmãos. Se você colocar uma criança pequena aí em cima na galeria e dizer, filho, pule, ele vai pular.
Ele não vai ter nem dúvida, porque ele confia em quem está mandando, se é você, mamãe ou papai, e ele tem lá seus 2, 3, até 3 anos, algumas crianças demoram para amadurecer nesse sentido, ele vai se jogar. Mas bota uma menina de 10 anos e diz, filho, se joga. Oxe, de maneira nenhuma, eu vou me jogar daqui não. O Senhor não vai me aguentar. Então, irmãos, por isso que nós precisamos ser criança. Quem é criança se lança nos braços de Deus e descansa. Quem é adulto fica duvidando, será que eu vou? Será que eu vou? Será que eu vou? E perde de viver glórias enquanto está aqui peregrinando. E é assim que nós cantamos. É meu, somente meu. E o teu trabalho? Quando um dia a ansiedade chegar, bater na porta do seu coração, quando os problemas de ordem relacional, emocional, bater na porta de seu coração, lembre-se, você não está sozinho. Você tem um Deus Todo-Poderoso. E você pode contar para Ele todo o seu problema. Você pode se esvaziar diante dEle. E você pode ter certeza, Ele está ouvindo. Não é se Deus pode, é se Deus quer. Porque se Ele pode. Mas se Ele quer. Porque eu costumo dizer, embora nós queiramos muita coisa nessa caminhada, nem tudo que nós queremos Deus vai nos dar. Porque Deus sabe que é melhor. Eu concluo com o texto de 1 Pedro 5,7, que diz, lance sobre ele toda a vossa, porque